A segunda temporada de Sandman chegou, e apesar da série ser muito fiel às HQs, ficam muitas perguntas em aberto para quem não lê os quadrinhos. Quem de fato são os Perpétuos? Quais seus poderes? Como são seus reinos? Quais suas funções de fato? Tudo isso eu vou estar respondendo para vocês no vídeo de hoje. Destino é o irmão mais velho dos Perpétuos, o primeiro a existir, mas ele tem uma origem diferente dos seus irmãos. Na verdade, ele já era um personagem introduzido nos quadrinhos muito antes do Neil Gaiman ficar conhecido e antes de introduzir os Perpétuos. O que aconteceu foi que o autor reaproveitou o personagem e o integrou junto à equipe, dando uma nova origem para ele. Nas primeiras enciclopédias dos quadrinhos, ele chegou a ser considerado como não tendo irmãos, o que foi posteriormente recontado em Sandman. Agora, ele é o mais velho, pois quando a existência surgiu, ela tinha um destino e, como tal, ele sempre esteve presente desde o início de tudo. Também já foi mostrado que ele será um dos últimos seres da existência antes da morte cumprir o seu papel final e levar todo o universo ao seu inevitável fim. Ele é um personagem descrito como estoico, imutável e até mesmo frio, já que conhece o futuro e sabe que nada pode ser alterado. Ele não é um cara muito caloroso e acolhedor, pois simplesmente lê o livro do destino e faz o que ele diz que fará. Essa atitude é como uma faca de dois gumes para o personagem. Ele não age movido por ódio nem por alegria, apenas segue o que está escrito no livro. E às vezes ficamos nos perguntando se é ele que está acorrentado no livro ou o livro que está acorrentado nele. Em relação aos irmãos, ele quase não tem o que dizer, ele prefere a solidão. Curiosamente, foi o mais disposto a aceitar a destruição a abandonar seus deveres, talvez por não sentir apego ao irmão. Além disso, no velório de Morpheus, Destino foi o primeiro a fazer o discurso, sendo ele o mais velho, e pareceu não sentir dor pela perda. Ele diz que a cerimônia é para prestar seus respeitos ao sonho, e então finalmente esquecê-lo, pois Destino vê as coisas como elas são, como elas eram e como serão, e da maneira como ele vê as coisas, o sonho era o senhor das coisas que não eram, coisas que não são e coisas que nunca serão. O seu reino é chamado de o Jardim dos Caminhos que se bifurcam e é um labirinto que representa a jornada da vida. No entanto, o jardim não é o único aspecto do seu reino. Ele também tem uma grande casa onde a galeria está localizada e ele também tem uma grande mesa onde era costume dos seus irmãos se reunirem. Aqueles que vêm ao seu reino o fazem sob seu convite, e quando ele convida é porque o livro diz que era para ser assim. E quanto ao seu livro, suas páginas contêm todo o conhecimento de todas as coisas, passados, presentes e futuras. O livro parece ter poder supremo, já que aparentemente não pode ser destruído ou tirado do destino, mas diversas vezes no universo dos quadrinhos essas leis foram quebradas. Um bom exemplo disso foi quando Lucifer Morningstar rasgou uma de suas páginas, mas Destino afirmou que aquilo já estava escrito. E ao contrário da maioria de seus irmãos e irmãs mais novos, Destino não tem seguidores específicos. Enquanto os indivíduos podem ser limitados a sentir desejo, desespero ou delírio, o destino é um caminho que todos devemos seguir, até mesmo seres primordiais como os arcanjos. Mas avançando, em segundo temos a Morte, que foi a terceira dos Perpétuos a aparecer no mundo dos quadrinhos como a adorável irmã mais velha do sonho. Ela rapidamente se tornou uma das favoritas dos fãs por sua personalidade e atitude, e por ser tão diferente do que poderia se esperar que a Morte fosse. Ela é uma personagem tão cativante que fez aparições além da série Sandman, o que é bem raro de acontecer com a maioria dos demais Perpétuos. A Morte, assim como seus irmãos Destino e Sonho, parece ser muito mais velha que seus irmãos mais novos, pois quando todas as coisas surgiram, eles estavam vivos, então, por sua vez, a Morte era necessária e ela estava lá. Originalmente, bilhões de anos atrás, a Morte era tão sombria quanto se poderia esperar da Morte, e os mortais e deuses tremiam na sua presença, pois não havia luz brilhando em seus olhos, apenas a Morte. Todos sabiam que um dia viria buscá-los. Mas isso foi mudando com o tempo, principalmente após ela adotar o hábito de uma vez a cada 100 anos, viver e morrer como uma mortal, para saber como é a experiência de ter o seu encontro. O Reino da Morte é um dos locais de habitação dos Eternos menos explorados, e na verdade nunca recebeu um nome oficial, mas foi chamado de A Luz no Fim do Túnel. Além disso, apesar de que algumas pessoas possam pensar, seu reino não é na verdade o local para onde os mortos vão quando morrem, mas sim uma espécie de parada. O motivo disso é que provavelmente o autor queria implementar inúmeras mitologias na história de Sandman, o que exigiria várias vidas após a morte. Alguns dos locais para onde a Morte trouxe indivíduos incluem o submundo da mitologia grega, que como vimos na série é o Hades, o céu e o inferno de inúmeras religiões e as mansões do silêncio. Ela também pode ajustar a aparência do seu reino à vontade, como fez ao ser visitado por Orfeu e Tim Hunter. A mesma já afirmou que tem o poder de fazer quase tudo, mas simplesmente não faz porque não vê a necessidade. Ela também pode transformar qualquer ser em um imortal, ao mesmo tempo que pode matar quase qualquer um com seus poderes, menos aqueles que têm uma certa proteção superior, como é o caso de Lucifer, que afirmou que a Morte não pode reclamar a sua alma. Como ela é uma necessidade multiversal, ela é onipresente, onde qualquer parte da criação que contém a vida e que eventualmente morrerá tem a sua morte. Isso foi mostrado quando ela entrou no multiverso criado por Lucifer, já que nem mesmo com seus poderes ele poderia barrá-la. Apesar de ser a Morte, ela também é responsável pelo processo de reencarnação e por trazer novas vidas ao mundo, como foi visto no velório, onde ela deu vida a um boneco de barro. Seu símbolo é um pingente Ankh, que ela usa no seu pescoço, e justamente é um símbolo
que representa a vida, mas também pode simbolizar imortalidade e o ciclo da vida. Mas indo agora para o protagonista da série, em terceiro temos o sonho. Na verdade, já existiu mais de um sonho dentro dos quadrinhos, e atualmente estamos acompanhando o segundo. Acontece que os perpétuos não conhecem um fim, mas não são literalmente imortais, apenas suas essências que são. Logo, eles podem morrer, mas sua função, poderes e características irão para outro ser vivo. Isso aconteceu com Morpheus no final da sua minissérie, e após sua morte, seu posto foi tomado pelo Daniel Hall. Os dois são essencialmente o mesmo ser, mas Daniel é um ponto de vista diferente do sonho, e é o personagem mais recorrente dos perpétuos na continuidade principal da DC. Toda a história da série de quadrinhos gira em torno do ponto de vista do primeiro Sandman, e isso levanta muitas teorias de que a idade que vemos os perpétuos é meramente como Morpheus os vê. O sonho também possui vários aspectos, um para cada raça, povo ou ser que o veja, aparecendo diferente para os marcianos, gatos, africanos e por aí vai. Cada um vê o deus dos sonhos por sua própria perspectiva. O sonho é na verdade a própria realidade. Assim como a morte traz a vida, os sonhos moldam o mundo real. Se 1000 gatos sonharem ao mesmo tempo a mesma coisa, esse sonho se tornará realidade, pois os sonhos moldam o nosso mundo. A sua mera presença deforma o multiverso. Quando o sonho se apaixonou, então tudo que podia sonhar sonhou com seu rosto, e tudo que podia sonhar teve sonhos de amor. Os deuses também nascem em seu reino, supostamente criados por ele para serem seus subordinados, e morrem por lá. Seu reino que é o sonhar, onde todos os sonhadores entram quando dormem, mas se esquecem assim que acordam. Dentro do seu reino, o sonho é quase invencível e pode moldá-lo da forma como desejar. Mas além dos sonhadores, existem os próprios sonhos, milhares e milhares de criaturas, Caim e Abel e diversos outros seres. Quando o sonho esteve ausente do sonhar por quase 70 anos, o que ele encontrou estava morrendo e em desordem, o que implica que seu reino depende do seu poder para se manter de pé. Enquanto os outros perpétuos não se importavam com os mortais, ou pelo menos não queriam fazer amizade com eles, o primeiro sonho buscou múltiplas amantes mortais e conquistou vários amigos mortais também. Curiosamente, o segundo não parece ter a mesma disposição, mas várias vezes interagiu com os heróis, principalmente o Batman. Seu símbolo é seu elmo, que ele utiliza em batalhas para aumentar seu poder, mas também conta com uma algibeira com areia e também um rubi feito a partir do seu próprio poder. Esses itens são tão poderosos que, mesmo longe da influência do sonho, podem manipular a realidade, influenciar a mente de humanos e estender as suas vidas. Mas olha só, por algum tempo, o Destruição foi conhecido apenas como o Prodígio, mencionado, mas nunca visto nem verdadeiramente explicado. Ele é de certa forma o mais obscuro de todos os perpétuos, e por eles considerado o mais tolo dos irmãos, tendo abandonado seu posto como Destruição há várias centenas de anos. No entanto, parece que essa ausência da vida como Destruição o tomou muito mais sábio no que diz respeito à compreensão dos perpétuos e suas funções. E diferentemente do que acontece com o sonhar, seu reino parece funcionar normalmente sem a presença do perpétuo, onde as coisas são criadas e destruídas sem precisar da sua intervenção. E da mesma forma que os anteriores, e como eu acabei de mencionar, ele representa não só a destruição, como também a criação de tudo que existe dentro do multiverso. E isso vale para coisas materiais, identitárias e abstratas, como a perda ou início de um sentimento. A mudança é o que representa a destruição. Seu reino não foi mostrado na série original, mas em histórias paralelas foi visto como sendo um espaço vazio com uma espada no centro. Mas a Desejo, ou o Desejo, é o único dos perpétuos que não tem um gênero definido, o que é surpreendente, visto que nenhum dos perpétuos são seres vivos de verdade. Na verdade, eles são conceitos antropomórficos, e como tal, nenhum deles, na teoria, deveria ter sexo ou se reproduzir, mas eles já provaram o contrário mais de uma vez. Entre os seus irmãos, Desejo é talvez o mais odiado, e isso pode ser em parte devido ao fato da sua própria juventude, sendo mais jovem do que praticamente todos, menos os próximos dois perpétuos. Mas o sonho parece ter um ressentimento muito maior a ele do que os demais, e é justamente Morpheus quem Desejo mais perturba, até mesmo se disfarçando como um dos seus aspectos sem Morpheus perceber. Afinal, sonho e desejo não são tão diferentes assim. Mas a sua gêmea, a Desespero, não só gosta de Desejo, como ambas são quase inseparáveis, já que quando um desejo não é realizado, nasce o desespero. Seu reino é chamado de O Limiar, e a partir de uma tomada aérea revela-se a forma do próprio desejo, uma estátua de seu corpo na qual a entidade vive no coração. Embora não haja nada com que se comparar seu tamanho, de todos os reinos parece ser o menor, pois é a única coisa visível no reino de Desejo. Seu principal item é um coração, que parece simbolizar a facilidade com que um coração é dominado pelo desejo. Mas a já mencionada Desespero é mais uma personagem que tem duas encarnações, mas só acompanhamos a segunda, diferentemente do sonho que vimos tanto o antigo quanto o atual. Mas podemos ver breves aparições dela em flashbacks, uma com uma conversa bem interessante com o deus Hal, a estrela de Krypton. Ela sugeriu que um planeta deveria abrigar vida e em seguida destruir tudo, exceto uma única vida que assim crescerá e viverá em seu desespero. Em outras palavras, Desespero pode ser, de certa forma, responsável indiretamente pelo nascimento do Superman. Já a segunda Desespero parece muito menos independente e mais desesperada do que a original. Ela costuma ser silenciosa e não parece ser muito sociável, e seus maneirismos e voz podem, às vezes, assustar Delírio, embora não pareça que a Desespero queira assustar sua irmã intencionalmente. Em quase todas as suas aparições, ela aparece ao lado do Desejo sendo manipulada
manipulada pelo Perpétuo, mas aparece sozinha quando está em seu reino. Esse que é o Reino Cinzento, um reino cheio de neblina e incontáveis espelhos flutuantes, nos quais as pessoas que estão olhando para si mesmas em desespero estão olhando de volta para elas. Seu símbolo, que ela sempre usa no dedo, é um anel de gancho com o qual ela fisga corações e os leva ao desespero. No entanto, ela não guarda o gancho farpando de seu anel apenas para que eles caia em suas mãos, mas para si mesmo. Isso porque desespero é masoquista, e já foi vista usando um anel para cortar o próprio rosto, chegando a estourar um globo ocular e deixar lágrimas escorrendo pela sua bochecha. E em sétima, como a mais nova das irmãs, coloquei Deleite, que atualmente é conhecido como Delírio. Delírio dos Perpétuos é única em vários aspectos, talvez a mais estranha de todas as irmãs. Originalmente ela era a Deleite, mas um evento envolvendo Lúcifer fez com que ela mudasse e se tornasse Delírio, apesar de nunca ter sido revelado o que exatamente aconteceu. Sabemos que seu irmão mais velho, Destruição, colaborou na sua mudança de forma, e esse é um dos muitos motivos dela gostar tanto dele. Curiosamente, não se sabe se essa mudança deveria acontecer, já que nem mesmo o livro do Destino tem a resposta de como isso aconteceu. Ao mesmo tempo que ela é instável e levemente insana, ela pode alterar a sua personalidade para o oposto, uma pensadora lógica e direta, embora ela diga que isso machuca bastante. Delírio, colocada no lugar que ela estaria com a idade de seus irmãos, ela é a mais nova, e de todos seus irmãos, ela parece se encaixar melhor em seu lugar, nunca amadurecendo de fato. Seu reino, chamado de Mundo de Delírio, é tão louco quanto ela, sendo mostrado como uma vasta variedade de todos os tipos de cores, palavras, itens e direções. A maioria das pessoas que entram não são mais capazes de sair, e ela já ameaçou o sonho de prendê-lo eternamente lá dentro. Delírio possui um domínio quase onipotente da magia, e ela também pode criar qualquer coisa que imagine e distorcer a realidade, inclusive manipulando a mente das pessoas. Também tem a capacidade de prever eventos que ainda não aconteceram. No entanto, suas profecias muitas vezes não fazem sentido até que seja tarde demais. Mas esses todos que eu mencionei agora não são irmãos apenas cumprirem funções universais e serem seres antropomórficos. Os personagens são filhos de duas entidades pouco exploradas nas HQs. O Tempo é pai dos Perpétuos e é a personificação do tempo primordial e da existência como um todo. Junto com sua amante, a Noite, ele fez com que toda a criação fosse possível, mas nos tempos atuais, Tempo e Noite estão separados e afastados de suas famílias. O personagem está constantemente mudando de um homem jovem para um homem de meia idade e depois para um homem idoso, em um padrão aleatório. Seus poderes são superiores a de todos seus filhos, e ele já demonstrou ter manipulação dimensional, manipulação da realidade e manipulação do tempo. E por fim, em nono, temos a Noite, que é a mãe dos Perpétuos, mas parece que não se importa muito com seus filhos ao ponto de querer saber como eles estão ou o que fazem. Ela é um ser cósmico que antecede a criação, sendo ela a personificação do vazio absoluto. Noite aparece pela primeira vez banhando-se em uma poça de escuridão e cantando uma melodia que atraiu seu filho, o Sonho. Depois de visitar seu pai, Sonho vai até a sua mãe, que se mostra mais humilde do que o Tempo. Ela lhe oferece abrigo em seu reino com uma pequena cópia do seu próprio domínio, mas Sonho se recusa. Então Noite o expulsa, condenando a um buraco negro que ele usou para chegar até a mãe. Ela é baseada na deusa grega Nyx e muito pouco se sabe sobre seus poderes, mas seu poder foi inferido como muito superior ao de seus filhos também. E é justamente essa personagem que finaliza o vídeo de hoje, e se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e me fala qual dos Perpétuos é o seu favorito, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!